Olá, amados irmãos e irmãs. É uma alegria nos reunirmos hoje, dia 25 de novembro, quarta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória da mártir, Santa Catarina de Alexandria. Peçamos ao Senhor que, ao exemplo desta grande mulher, possamos doar a nossa vida inteira em favor a Cristo e aos nossos irmãos e irmãs. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante do rei e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história de Santa Catarina de Alexandria. Catarina nasceu no Egito em 287 e aí foi martirizada em 305. Ainda jovem, censurou publicamente o imperador por sua perseguição aos cristãos. Por não aceitar o casamento com ele e não renegar a fé, foi decapitada após sofrer muitos suplícios. Celebrando sua memória, rezamos pelos irmãos e irmãs que corajosamente pregam o Evangelho em ambientes desfavoráveis. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, dá continuidade e sequência daquilo que ouvíamos ontem. Jesus que fala da consumação dos tempos. E os discípulos se questionam quando se dará isto. O povo também fica, de certo modo, se questionando. Hoje também nós nos fazemos estas perguntas e questionamentos. Então Jesus fala aos discípulos e a cada um de nós: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues à sinagoga e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Então, esta perseguição, com toda certeza, aqui Lucas está escrevendo para uma comunidade que ainda se vê diante desta perseguição eminente. Hoje, talvez, aqui no Brasil, em muitas realidades onde vivenciamos, nós não temos esta característica de perseguição, como talvez no Oriente, os nossos irmãos e irmãs católicos, cristãos, que acabam perdendo a vida por professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
No entanto, o apelo de Jesus aos discípulos, àqueles que são perseguidos, vale também a nós, que talvez não tenhamos esta dimensão da perseguição tão eminente, mas estamos peregrinando para a pátria celeste. É permanecendo firmes que irei ganhar a vida. É permanecendo firmes que conquistareis a vida. Amados irmãos e irmãs, na luta contra o pecado, uma vez que não somos perseguidos por pessoas que querem tomar a nossa vida, nos recordemos que neste contexto, em nossa vida, também há um inimigo iminente, o pecado, que quer tirar a nossa intimidade para com Deus. Muitas vezes talvez falamos, mas eu não tenho forças, eu não sou capaz, eu não posso isso, eu não posso aquilo, parece que já estou dominado por essa circunstância. Não desista, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É isso que diz nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Perseverança, sedes firmes. Peça ao Senhor esta graça de continuar caminhando firmes ao seu encontro. Se assim o fizermos, com toda certeza, doaremos a nossa vida em favor a Cristo e aos irmãos. E o sangue dos mártires derramado jamais será em vão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.